E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com a Carol Castro, aprovada em 13 concursos. E aí, ao longo do vídeo, a gente vai descobrir quais são esses concursos, porque eu não vou anunciar todos agora não, né, Carol? Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite. Foi uma honra, assim. A gente estava conversando antes, eu falei o tanto que eu admiro o seu trabalho de verdade e que me ajudou muito nessas aprovações. Gente, foi muito incrível. Eu conheci a Carol, eu vi ela no podcast do Vitor, né? O Pode Passar, e ele me mandou o trechinho. Ele falou assim: Olha que incrível. Ela passou em 13 concursos, estava falando dos seus mapas e tal. Eu falei: Como assim? Eu não conheço ela, vou ter que conversar com ela também. Nem assisti o resto do episódio. Falei: Não, ela vai ter que me contar em primeira mão. Eu também quero trazer essa história aqui para o pessoal acompanhar. Cara, e a gente ainda descobriu que a gente tem uma família em comum, né? Minha prima é prima dela. É aquele negócio, todo mundo tem um primo ou uma prima em comum, ainda mais aqui no Brasil, tudo misturado. Gente, achei super sensacional. Mas, Carol, eu tô muito curiosa. Vamos lá, vamos começar do começo, assim, só pra gente contextualizar um pouco na sua história. Conta pra gente, assim, qual a sua formação, pra gente saber um background, e quando e por que começou essa vontade de prestar concurso público. Ah, não, então, eu sou de Brasília mesmo, né? Então aqui a gente já tem o costume de respirar concurso público. E como eu nasci aqui, tenho 29 anos, eu sempre quis fazer concurso porque meus pais são concursados, já final de carreira, e eu sempre vi eles como um exemplo. Então, desde o começo, a minha formação eu era, né, advogada, sou bacharel em Direito, e eu sempre quis entrar na faculdade de Direito para fazer concurso depois. Foi uma coisa que, para mim, foi muito fácil decidir, porque era uma coisa que eu via na minha família, embora meus pais não tenham a formação em Direito, mas são concursados. E aí eu entrei em Direito na UNB e de lá já comecei, depois que eu terminei, comecei já a estudar para concurso e agora estou aqui conversando com vocês sobre. Então você já começa. Eu acho tão legal conversar com o pessoal de Brasília, porque todo mundo fala, bom, eu sou de Brasília, né? Então, assim, eu fico como assim? E realmente, quando eu fui visitar, né, nos últimos 2 anos, acho que eu fui bastante em Brasília, é muito incrível ver aqueles prédiozões, assim, dos órgãos, dos ministérios e tal, que você vê que realmente é uma cidade que respira o serviço público, né? Eu acho isso muito incrível. Aqui em BH a gente não tem tanto essa cultura. Então, eu gosto muito dessa troca. Então, aí você entrou já no direito com o olho ali no concurso público. E você começou a estudar, então, já na graduação, depois que você se formou, né? Que você falou? Não, então, isso foi um dos erros que depois que a gente analisa, a gente vai ver, né? Porque eu só comecei depois que eu me formei. Uhum. E se eu, assim, deu certo, né? Mas eu demorei, foi uns 4, 5 anos aí estudando. E eu sinto que se eu tivesse tido a oportunidade. Não, eu tive a oportunidade, né? Mas a sacada de conseguir estudar antes, assim, na graduação, talvez eu tivesse encurtado até esse tempo. Isso é uma das coisas até que quem vem me perguntar, assim, sobre dicas e tudo, eu falo, olha, se você está na faculdade e você tem tempo, disponibilidade, oportunidade, começa a estudar, não espera não, porque vale muito a pena, assim, cara, você termina a faculdade já empregada, já com dinheiro lá todo final de mês, até estuda depois para uma coisa maior, alguma coisa assim, mas já faz toda a diferença, que não foi o que Com aconteceu certeza. comigo. Aham. Mas ainda assim, né? Ainda que você não consiga a aprovação durante a faculdade, se você já se formar com essa Uhum. bagagem do estudo para concurso, né? Que é uma abordagem diferente, porque quem não é do direito, eu sou engenheira, né? Quem não é do direito, às vezes tem esse olhar de que, tipo, a pessoa que está no direito, só dela estar ali vivendo a faculdade, ela já está se preparando para concurso. Mas é completamente diferente, né, Carol, a abordagem. Você tem que virar a chave e começar a estudar de uma outra forma, com um outro enfoque, né? Nossa, é totalmente diferente, porque na faculdade você tem uma visão muito acadêmica, né? Óbvio, e muito voltada para fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. É mais nesse sentido. E as matérias do concurso são bem mais.
pragmáticas, assim, mais objetivas. Então, é isso, eu acho que esse também foi meu erro. Não, faço direito, então já tô, sempre que é direito constitucional, administrativo, já tô da frente. Só que aí cheguei lá e vi que a realidade era diferente também. E aí, então, quando você se formou, você começou a estudar. Como era a sua rotina nesse início? Conta pra gente também, já que você falou já alguma coisa que você fez errado, assim, o que que você sentiu que no início você fazia errado, que depois você corrigiu também? Foi uma coisa até que eu falei com o Vitor antes, que eu acho que o erro que eu tive foi, quando eu comecei assim, foi logo depois que eu terminei a faculdade, que eu já sabia que era aquilo que eu queria, escritório particular de advocacia não me brilhava os olhos, só que assim, você sai meio que perdida, né? E eu acho que é o que eu mais ouço das pessoas que vêm falar comigo, é isso. Quero começar a estudar, mas estou perdido, estou perdida, não sei por onde. E eu acho que isso é comum, porque para mim também foi assim, eu não tinha alguém para me direcionar, eu tive que aprender tudo sozinha, e aí a gente acaba errando, né, no começo. E eu acho Sim. que um erro que eu tive foi começar um cursinho presencial, porque primeiro que tem toda a questão de deslocamento, aí às vezes o professor falta, você fica sem norte, porque o professor que ia guiar aquela aula, o professor que ia guiar aquela matéria, e essa questão de você não ditar o seu próprio ritmo. E isso, para mim, depois. Eu fiquei só 6 meses, eu acho, no cursinho, porque eu vi que realmente estava me atrasando muito assim, no cursinho presencial. E logo depois que eu comecei a fazer as coisas sozinhas e ditando o meu cronograma, escrevendo o meu cronograma, vendo como que eu encaixaria aquilo na minha rotina, de que forma, eu vi que andou muito, muito melhor assim, o estudo, o aprendizado. Eu acho que esse foi o meu maior erro assim, de toda a trajetória. Eu acho que hoje em dia que a gente já tem material de muita qualidade online, né? Os PDFs, videoaulas e tal, realmente o cursinho presencial fica engessado, né? Isso que você falou de você não ter o domínio do seu planejamento, né? Às vezes você já tá bem nessa matéria, mas a aula de hoje é dela, e aí a matéria que você tá indo mal, você não vai ter oportunidade de ver, porque você tem que assistir aquela aula que tá acontecendo, né? Então fica realmente. Eu também acho que atrasa, né? E então vamos lá, vamos, a gente tem um longo caminho. Quando foi sua primeira prova? Minha primeira prova assim que eu fiz. Uhum. É, Mesmo sem, nem é, se for de teste, qualquer coisa, só pra gente saber. eu me formei no UNB porque eu passei na UNB no meio do terceiro ano do ensino médio. Então foi uma confusão, eu tive que entrar na justiça para conseguir eliminar, porque aqui os colégios de Brasília não liberavam, né? Faltavam assim 4 meses para me formar, porque aqui Uhum. tinha, não sei se tem mais, o vestibular no meio do ano. E aí eu fui fazer para testar e passei. E aí foi uma luta, assim, nossa, eu digo que tudo meu, assim, em questão de conquistas, foi tudo da luta. A gente, minha família, a gente está na justiça, aí teve que conseguir eliminar, aí enfim, aí consegui entrar no meio do terceiro, então eu tinha 17 anos. Como o curso de Direito normalmente são 5 anos, eu me formei com 22, então eu me formei no meio de 2017. E Uhum. logo quando eu comecei a estudar, saiu, acho que no final de 2017, começo de 2018, surgiu o concurso da ABIN. E Sei. esse foi o primeiro concurso que eu estudei, assim, que eu falei, não, vou começar por isso. E eu comecei por E um já que foi não um tem que o nada a edital ver. foi. E foi um que o edital foi meio doido, né? Assim, Foi, a gente tinha uma previsão de um tipo, aí eu lembro dele, que aí ele saiu, parecia quase um negócio de diplomata, assim, o negócio. foi isso que eu percebi, assim, eu acabei de sair de uma faculdade de Direito, e quase não caiu direito, assim, caiu um Uhum. básico de direito, mas caía, assim, história mundial, história do Brasil, geografia, economia, relações Sim. internacionais. Então, eu tive que meio que aprender tudo do zero também. E estudei. Eu estudei, sei lá, por 4, 5 meses, que era o tempo que eu tinha depois que eu saí da faculdade. E
E eu acabei sendo chamada nas próximas fases. Foi o primeiro concurso que eu fiz e assim, me deu uma motivação muito grande, porque eu consegui ser chamada para as próximas fases. Fiz staff, fiz psicotécnico, fiz exame médico. Então, vivenciar tudo aquilo já no começo me motivou muito a continuar, a falar, não, eu estou no caminho certo. Eu acabei não sendo chamada, acho que eu fiquei no cadastro reserva, mas no corte eu acho que eu fui retirada. Mas só de viver aquela experiência já na primeira vez, nossa, me alegrou muito, assim. Eu falei, não, é possível. É possível. É, isso que eu ia falar, acendeu aquela luzinha do tipo, ó, dá para ficar ali nas cabeças, né? Mais um pouquinho de esforço aqui, uma hora vai. Porque Legal. você. Uma das coisas também que eu errei muito foi me comparar, né? Então, às vezes, você acha que a aprovação no concurso é um objetivo inatingível. E eu juro que isso é normal para todo mundo. Você com certeza sabe disso também. Você Uhum. tentava e não via seu nome, ou você não era, via e não era chamada. E aí você falava, gente, todo mundo vai passar, menos eu. Eu tenho algum problema comigo, eu não consigo. Então, isso também passou pela minha cabeça. E aí fazer essas outras fases, ver que assim, não é concurso público, não é aquele negócio de nossa, só as pessoas mais nerds do mundo inteiro conseguem, eu sou uma pessoa normal, não vou conseguir. E assim, é só questão de não desistir, eu acho que é mais esforço e querer Uhum. mesmo, e lutar, e assim, eu tive muitas aprovações também, pegar essas aprovações e tomar elas como aprendizado mesmo. Identificar o que que deu errado em cada uma e tentar melhorar, né? Não, perfeito. Quero saber das reprovações também. Porque eu tenho certeza que quem caiu nesse vídeo vai ser aprovado em 12 concursos, em 13 concursos, vai achar assim, fez 13, passou em 13. Se fizer o próximo, vai passar também. Mas por trás, né, sempre tem uma história de muito plantio, né, para poder colher tudo isso. Então tá, então aí você fez o da BIM, o que veio em seguida? E aí, logo depois, que foi uma das minhas grandes reprovações, que eu estava vindo de estudar um edital que era composto de matérias completamente diferentes. E aí eu Sim. estava acostumada 4, 5 meses a estudar aquilo. E logo em seguida teve a prova do. Eu não sei se foi logo em seguida ou foi um pouco antes do concurso da BIM, mas foi mais ou menos naquela época que teve o concurso da STJ. E eu fiz de 2018. E eu fiz Uhum. para analista judiciária. E eu, como era CESP, uma errada não lava certa, eu negativei essa prova. Eu negativei. E eu tô aqui, ó. Agora, quem estiver vendo esse vídeo com o título 13 aprovações, saiba que a pessoa que tem 13 aprovações já negativou uma prova. Eu vou botar na thumb assim uma setinha. Negativei a prova da semana. Pois é, e assim, Isso. porque caiu, como era área jurídica, caiu muita coisa de direito, de vários tipos de área, civil, penal, e assim, eu tinha visto na faculdade, mas como a gente falou, a faculdade abordava de uma maneira diferente, e desde que eu saí, eu estava estudando outras matérias. Então, eu lembro que eu negativei, eu lembro que a redação era alguma coisa sobre teoria da encantação em mandado de segurança, que hoje eu sei o que é, porque eu fiquei tão traumatizada que eu olhei na prova e não sabia o que era, que eu fui atrás, é que nem você falou, a gente pega as aprovações e vai atrás. Eu nunca esqueci, nunca mais eu esqueci o que era isso, porque eu olhei na hora da prova discursiva e falei, gente, eu não faço a mínima ideia o que é isso, a mínima. E aí eu enrolei, enchi linguiça, nem lembro direito o que eu falei, mas com certeza estava muito errado. E aí foi logo depois de ter sido aprovado assim, para as próximas fases da ABIN. Então você fica, ai, gente, o que está acontecendo? Como assim? Pois é. Onde eu errei? Mas com certeza, né? Aí você vai de uma área para outra, né? A área jurídica aí tem. Aí, então você teve essa reprovação. Chegou a te desanimar por um tempo ou você conseguiu retomar os estudos logo em seguida? Eu digo que eu sou uma pessoa que quando eu coloco um objetivo assim, eu não consigo desistir dele, porque era uma coisa que eu queria muito. Não era uma coisa Uhum. assim, concurso público, se der, deu, se não der, eu tento a área privada. Eu não tinha, não é que eu não tinha, eu não queria ter essa outra opção. Uhum. Então, eu, às vezes,
ficava, né, chateada, ficava revendo a minha capacidade intelectual. Mas, assim, eu acordava no outro dia e falava, não, vamos que na próxima vai ser melhor, ou menos pior do que essa. E a tendência foi só crescer, assim, essa negativa aí. Na outra, eu não, nem zerei. Aí, na outra, eu já tirei positivo. Aí vai crescendo, assim. É óbvio que não foi tão pouco o ritmo de crescimento, óbvio que foi mais, mas eu digo assim, a gente só tende a melhorar se a gente se esforçar e entender os nossos erros, do que a gente cometeu de errado. Perfeito, exatamente. Então, depois dessa prova, qual foi agora? Quero ver se você vai lembrar tudo. Assim, porque uma coisa que eu falo é que o pessoal fala, nossa, 3 aprovações em áreas completamente diferentes, assim. E eu digo que eu tenho essas aprovações de áreas diferentes porque eu fazia tudo que aparecia, juro. Por isso que eu não lembro a ordem certa das coisas que eu fiz, porque eu fazia tudo. Eu não tinha assim, não, só vou fazer dessa área. Por mais que eu focasse em uma área específica, eu não deixava de fazer as outras. Até para testar, até para melhorar minha concentração, meu jeito de fazer prova. Então, eu não sinceramente, eu lembro desses 2, porque foi bem no começo, mas as outras eu ia fazendo, assim, fiz tudo que você imaginar, desde Ministério Público, a área policial, a área de controle, a juiz, a área jurídica, de tribunal, fiz tudo. Meu Jesus abençoa. Mas, por exemplo, quando você estava fazendo, você fazia mais de um ao mesmo tempo também? Mais de um pós-edital ao mesmo tempo? Fazia, mas eu sempre focava em um, assim, mais específico. É porque eu digo assim, que como no começo eu estava perdida, e é uma coisa que eu dou a dica para quem está no começo e perdido também, é assim, você não sabe o que você quer, você não sabe o que está chegando, então vai estudando as matérias básicas, que normalmente são as que aparecem em todos os concursos, que é português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. Então, assim, quando eu não tinha um edital específico, eu estudava assim, eu realmente tinha uma rotina muito organizada de estudos. Isso é uma coisa que é minha, assim, eu nunca precisei de um mentor, de alguma coisa assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me organizar. Então, eu todo dia tinha minha rotina de estudos e eu focava muito nas matérias básicas. De, assim, zerar o sistema de questões de matérias básicas, porque eu fiquei muito forte nisso. E aí chegava algum pós-edital que eu via que tinha essas matérias básicas, e aí tinha as matérias diferentes, e nesses 3 meses, 4 meses até a prova, normalmente, né, que é do edital sair até a realização das provas, eu ficava só focada nas matérias específicas. E isso foi uma estratégia que eu fiz e que deu certo, porque quando eu só estudava, porque chegou um momento que eu estudei e trabalhei, que eu fui chamada num concurso, no primeiro concurso, mas era remoto, eu conseguia conciliar. Mas quando eu só estudava e tinha o pós-edital, eu ficava completamente focada o dia inteiro para conseguir não terminar, às vezes não dava tempo de terminar as matérias específicas, mas eu focava em conseguir absorver o máximo delas até a prova. E as matérias básicas já estavam no meu sangue, praticamente. Você fez uma bagagem boa ali dessas matérias mais comuns, daí isso te dava flexibilidade, né? De no pós-edital pegar só essas específicas, né? Sim, só assim. E acabava que no final não eram tantas matérias específicas, porque às vezes as matérias específicas se repetiam também. Por exemplo, direito penal, processo penal, às vezes eram matérias específicas de algum concurso que eu já fazia também em algumas oportunidades. Tanto para policial como às vezes para tribunais. Para tribunal. Então, por exemplo, eu
fazia a matéria toda de área policial. E aí, quando chegava a área de tribunal, o que era diferente eram, sei lá, 2, 3 matérias. Uhum. Então, acabava que dava para conciliar. E, Sim. e aí, por isso que eu não consigo lembrar, assim, de qual todos os Na cursos ordem, que né? Não, tem, mas é, né? é muito difícil. Eu, às vezes, até quando eu vou tentar lembrar, tipo, ai, quando que saiu o edital do concurso e tal, eu já fico confusa. Ainda mais quando é muito tempo, a gente vai se perdendo mesmo nessa ordem. Mas, então, conta, pode ser fora de ordem, assim. Quais foram as suas aprovações? E aproveita e conta, então, qual que você chegou a assumir, também pra gente saber. A minha, assim, é porque alguns desses concursos eu fiz, e aí fui aprovada fora das vagas, Uhum. e demorou um pouquinho para me chamarem. Mas eu lembro que um dos concursos o primeiro concurso que eu fui chamada, que foi esse que eu citei, né, que comecei a trabalhar, foi, na verdade, não foi nem um concurso público, foi um processo seletivo simplificado, que basicamente Aham. são as mesmas fases de um concurso, para advogado temporário. Daquela época era Ministério da Economia, hoje é Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E era advogado temporário, então era assim, a gente assinava um contrato, o contrato acho que durava 5 anos, renovável por mais não sei quantos, e foi o primeiro concurso que eu passei em terceiro colocado geral, e comecei a trabalhar. Mas assim, eu dei Uhum. muita sorte, eu digo muita sorte mesmo, porque foi bem quando estava terminando a pandemia, ainda estava um pouco isolado. Então, eu tive Uhum. a oportunidade de ter esse contrato de gestão e trabalhar quase que integralmente home office. Eu ia 1, 2 vezes na semana para lá. Então, isso me deu um pouco de estabilidade financeira, no sentido de ter o meu próprio dinheiro, também me oportunizou continuar estudando para concursos melhores. E isso, Uhum. nossa, eu agradeço muito essa oportunidade, porque além de ter isso que eu falei, foi uma oportunidade muito boa de ver como o serviço público funciona mesmo. Eu trabalhei, quando eu ia presencial, eu trabalhava diretamente lá no Ministério, que é na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, na parte central. E Legal. a gente lida com muita gente, então você aprende a lidar com pessoas, a ser gestora, a ter uma equipe, e isso foi muito importante para o meu crescimento profissional também. Então, eu agradeço demais essa oportunidade que eu tive, que foi a primeira, né? O primeiro Uhum. concurso que eu realmente fui chamada. Que você foi nomeada. E ele, você prestou ele, você tinha quanto tempo de estudo, mais ou menos, você lembra? É porque, assim, ele foi logo depois da pandemia. Então, ficou 1 ano e meio sem Em concursos. concurso, E então isso foi tipo lá para atrapalhou. 2021, assim, mais ou Acho menos, que foi 2020, 2021. E por ali. então, como eu comecei a estudar efetivamente em 2018, então 2, 3 anos. Uhum. Mas é Esse porque a negócio da pandemia pandemia, atrasou mesmo. isso que eu ia falar, é uma coisa também que às vezes pega muito em concurso público, é que nem sempre depende da gente. Então, Uhum. às vezes, não só, às vezes a pessoa escolhe um concurso que ela quer e aí o concurso não sai, daí ela fica anos e anos ali se preparando, esperando a prova, ou igual vem a pandemia, é, e atrasa as provas, então tem muita coisa que a gente não controla, né? Mas aí você fez a sua parte, tipo, se manteve pronta para quando a prova saísse, você conseguir ir lá e pegar a sua aprovação, né? E eu lembro que eu estava muito preparada antes da pandemia estourar, porque eu estava estudando para o concurso que teria de escrivão e agente da PCDF. Sei. E aí eles foram cancelados assim na véspera, e Aham. eu estava muito preparada. Eu falei, gente, se eu fizer essa prova, eu sinto que eu vou passar. Porque eu estava estudando assim 24/7 para essa prova. Que nem você falou, eu depois de um tempo eu consegui focar numa área assim do que eu queria mesmo, que era de delegado, que como eu tenho Legal. essa formação jurídica, e eu estava estudando até ter sido aprovada no Senado, eu estava estudando para delegado da PCDF, que nunca Uhum. que
que desde que eu estou estudando esse concurso nunca apareceu. E todo mundo falava, vai aparecer, que nem você falou, vai aparecer, vai aparecer. E aí eu me preparava especificamente para esse, mas que nem eu tinha te falado, eu nunca deixei de fazer as outras coisas. Então, fiz de agente, fiz de escrivão. Ainda bem, né? Imagina. Policial do Senado, que foi, graças a Deus, que eu consegui passar, e hoje eu estou muito feliz onde eu estou, mas foi isso, foi assim, eu estou me preparando para esse, e esse nunca, até o momento, nunca apareceu. Nem teve. E você já se encontrou agora aí, né? Ou você ainda pretende Não, continuar? no momento, assim, eu falo que nunca diga nunca, né? Mas, assim, não é uma coisa que passa pela minha cabeça agora. Eu estou muito feliz, muito realizada. O Senado é uma instituição muito incrível, que eu tenho um grande prazer de trabalhar todos os dias lá. Assim. Não estou falando para puxar o saco de ninguém, é porque realmente eu sou muito feliz com o meu trabalho. Ai, gente, isso é incrível. Não, concursaço também, né? Esse do Senado, assim, foi super concorrido. E calma que eu quero chegar nele ainda. Vamos deixar ele para depois. Eu quero que você fale especificamente para ele, como você se preparou, porque é um que estava assim, o Brasil inteiro se preparando para ele. Então, então acabou a pandemia, daí você prestou o concurso para esse advogado temporário. Aí, quais outras você foi engrenando aí? Porque aí veio um tanto, né? A avalanche ali, o concurso que estava represado, né? Aí como eu estava estudando mais essa área policial, penal e tudo, eu fiz de policial legislativo que teve na Câmara Legislativa aqui do DF. E lá eu tinha esse cargo de policial legislativo, que na época que eu fiz o concurso era de nível médio, hoje ele é nível superior, ele é analista legislativo, policial legislativo, mas na época era nível médio. E eu consegui conciliar para fazer também nesse período a prova de consultor técnico da CLDF também, que era inspetor de polícia legislativo. Então, também era nessa área. E eu acabei passando, eu passei de inspetor em 10º e de policial legislativo em 30º, eu acho. E acabei sendo chamado para as outras fases, inclusive fazendo curso de formação. Que o curso de formação foi antes da pandemia. Sou meio confusa com essas datas. Mas, salvo engano, foi em 2019 o curso de formação. Então, fiquei 2 meses fazendo curso de formação, tanto do policial legislativo quanto do inspetor. E foi legal, porque você meio que começa a vivenciar a prática do serviço. E aquilo te empolga, assim, nossa, estou tendo curso, vou ser chamada. E acabou que a pandemia atrasou as nomeações, política também atrasou as nomeações, e eu fui nomeada para policial legislativo de lá no começo desse ano, que eu já estava no Senado, então para mim demorou bastante. Para mim já não valia a pena. Foi suspenso o prazo de validade por causa desse concurso por causa da pandemia. E, enfim, foi que eu digo, as minhas coisas têm que ser com emoção. Então, a gente fica. Aí eu vivi tudo isso em 2019, acabei não sendo chamada naquela época, mas eu digo que tudo tem um porquê, né? Porque talvez eu tivesse parado e não estaria onde eu estou hoje. Mas teve esses. E aí eu tinha uma época que eu ia fazendo, assim, que nem eu te falei. Então, eu fui em BH, porque a minha família, como a gente estava conversando antes, parte grande da minha família é daí. E eu não lembro direito o ano do concurso, mas eu fui fazer o de juíza leiga do TJMG. Eu lembro dele. Pois é, cheguei aí fazer, fui aprovada também, fiz o curso de formação que era online. O juiz leiga da comarca de Belo Horizonte, e também fui fazer esse mesmo concurso, só que do TJ Bahia. E aí passei para a comarca de Salvador. Então eu dei umas voltas aí, fiz umas viagens. E aí, esses você não chegou a ser nomeado ou não quis tomar posse? Eu cheguei a ser nomeada mais um tempo depois também, não foi imediato.
Tanto que E é uma coisa não valia também a que pena mais. o concurseiro ele tem que se atentar, que às vezes as nomeações demoram. E isso de você continuar prestando prova é muito importante, né? Porque às vezes você passa em agora eu vou esperar. Aí vai 4, 5 anos, né? Quando tem suspensão no meio ali. Imagina se você tivesse ficado esperando a nomeação, né? O tanto que ia te atrasar. Então, realmente vale a pena continuar estudando até você estar nomeado, assim, o mais garantido possível que dá para Não, ser, né? eu falava, gente, eu só descanso quando meu nome estiver lá, porque esse negócio de contar só com a aprovação, nada é garantido. Então, foi uma coisa que sempre eu coloquei na minha cabeça, não, só quando meu nome estiver no Diário Oficial. E olhe lá, para uma coisa que eu gosto. Porque esse de juíza leiga, na época que eu fiz, até que valia a pena fazer, porque eu nem estava trabalhando no Ministério da Economia, Uhum. então, para mim, qualquer dinheiro e oportunidade de aprender um trabalho era bem-vindo. Mas depois, quando eu já estava no Ministério, eu já estava começando a ter outras aprovações, não valia tanto, porque eu teria que sair da minha base familiar aqui, teria que alugar algum lugar. E esses Sim. dois concursos, eles são temporários também. Sim. No final, assim, quando me chamaram mesmo, não. E os dois me nomearam, não valia a pena. Eu coloquei na ponta do lápis e vi que não valia a pena. Perfeito. E aí, antes de eu entrar na sua rotina de estudos para o Senado, eu queria saber, assim, na vida, na verdade, como você organizava o seu dia. Aí a gente pode fazer as duas fases, assim, na época que você estava por conta dos estudos e depois quando você começou a trabalhar de home office, como que você conciliava o estudo com o trabalho? Isso é uma dúvida que o pessoal sempre tem. E eu sinto que os exemplos ajudam muito, sabe? Não que todo mundo vai fazer igual a você, mas assim, como eu entrevisto muita gente, às vezes alguns vão se identificar com o seu jeito, outros com outros, e assim vai. Então é sempre bom ter esses exemplos. Eu sempre, antes, começo falando isso, que eu acho que essa rotina de estudo é uma coisa muito pessoal, que às vezes o que serviu para mim, às vezes não serve para a pessoa, porque até conversando com outros amigos, tem gente que é muito noturno, né? Tem gente que gosta de virar à noite estudando, e eu nunca Nossa, fui essa pessoa. Eu sempre fui a eu pessoa também não. super diurna. Eu sempre acordei cedo, desde sempre, e sempre dormi cedo. Então, eu via que quando eu tentava estudar à noite, assim, mais de noitão, assim, eu não rendia, eu não conseguia prestar atenção, eu ficava cansada. E aí eu fui vendo que na época que eu só estudava, eu, eu acordava bem cedo para estudar, mas também terminava cedo, assim, cedo, Mas dava assim, que 6 e horários? meia. A gente quer Não, detalhes. então, é porque eu também teve uma época que eu alucinei, que foi a época da Aham. pandemia, que você não está fazendo nada, você não pode sair de casa. Então, o estudo, até que é engraçado pensar isso, que o estudo até me ajudou a ter a minha sanidade mental preservada, porque eu ficava tão concentrada nos assuntos que eu estava estudando que o tempo, o dia, passava mais rápido. Então, Uhum. na época da pandemia, que foi a época que eu acho engraçado, foi a época que eu acho que eu mais estudei, que eu ainda não estava trabalhando, né? Eu comecei no final da pandemia. Tinha vezes, juro para você, que eu acordava 3h30, 4 da manhã para estudar. Mas assim, não era o normal, assim, nos meus 4, 5 anos de estudo, normalmente eu acordava umas 6h30, aí tomava café e tudo, aí começava a estudar umas 7, 7 e pouco. E estudava até umas 11. Aí depois eu conto como eu dividia, né? Mas estudava até Isso. umas 11, 11 e pouco. E uma coisa que eu sempre, sempre preservei muito em toda a minha rotina de estudo era ter um tempo para fazer alguma atividade física, até também por sanidade mental, porque eu acho que. E até Sim. para aprendizado, porque eu acho que você tendo esse tempo, você consegue aprender melhor, você tá com a cabeça tranquila. Então, eu reservava esse final da manhã para fazer alguma atividade física. Aí chegava em casa, tomava banho, almoçava, descansava um pouco e voltava umas 2, 2h30 e ficava até umas 6h30 estudando. Isso quando eu não trabalhava, né?
Então, Uhum. no final, eu consegui estudar 8 horas por dia. Assim, eu nunca fui de contar hora líquida, porque Tá. eu achava que não tinha porquê, assim. Se eu mantinha uma rotina de estudo e eu conseguia absorver o que eu estava estudando, não importava se num dia líquido eu estudava 5 horas, no outro 10, ou no outro 2. O importante é você manter aquele padrão, né? Porque Você conseguiu manter uma constância. vai Aham. ter a Legal. constância. Mas na época da pandemia, que eu não podia sair para. Que eu jogo futebol, né? Não conseguia sair para jogar futebol porque é um esporte coletivo, então teria que ver gente, não podia na pandemia. Então, Uhum. eu acabava acordando mais cedo e estudando mais. Mas porque, não por, meu Deus, eu preciso passar, mas até para ter alguma Foi coisa para tipo um fazer durante o mecanismo, dia. assim, um mecanismo que você usou para lidar com aquilo, né? Pois é, mas assim, a atividade física e um tempo reservado também para os amigos e para a família, sempre foi uma coisa muito importante na minha rotina. Eu não digo assim, eu não saía, depois que voltou ao normal, né? Eu nunca fui de sair, ficar até tarde para festa. Não, nunca foi o meu perfil. Então, eu digo assim, sair para relaxar, sei lá, sexta-noite, Uhum. sábado-noite, sair para ir no cinema, ou almoçar com a Tomar um café, família, né? ou tomar um Uhum. café. Mas eu sempre tinha necessidade de colocar esses tempos livres na minha rotina para não ficar tão maçante, para eu não me sentir sobrecarregada. E isso ajudou muito. Não, com certeza. E aí, eu também acho, né? Não tem robô estudando para concurso, né, Carol? Quando a gente se tranca, às vezes é contraintuitivo, às vezes a pessoa acha que ela se trancando, ela vai render mais, vai passar mais rápido e tal, mas acaba que uma hora o mental, né, nosso eu, assim, a gente vai Uhum. murchando, a gente vai perdendo as forças mesmo e a gente vai ficando triste, É. né, fica insustentável a rotina. Então, a gente ter esses momentos de lazer, de atividade física, de sociais mesmo, de ver as pessoas que a gente ama e tal, isso acaba nos dando combustível, né, para continuar. É, assim, o meu pai, ele sempre. Na verdade, assim, toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, todos eles sempre me incentivaram muito. Minha família, os meus avós. E uma coisa que meu Uhum. pai, desde que eu sou criança, assim, no colégio, meu pai sempre falava: olha, tem tempo para tudo. E tem como você É. dividir seu tempo para tudo. E foi uma coisa que meu pai falou, e isso ficou na minha cabeça até hoje, assim, lembrei Uhum. dele falando para mim. Lembro que teve uma vez quando eu era criança que ele sentou comigo, pegou um papel e uma caneta e falou: Carol, ó, vamos dividir seu dia. O dia tem Ai, 24 horas. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, vamos supor que 8 horas você está dormindo. Aí ele ia diminuindo. Aí ele, desde o tempo que sobrou, você está tantas horas na escola, tendo aula. Os almoços, as comidas, não sei o quê, tiram tanto do seu tempo. Eu fazia vôlei no colégio, né? Você faz vôlei. Olha, aí diminuía tudo isso, que eram obrigações diárias. Aí ele falou: olha, sei lá, sobrou 3, 4 horas. Olha o tanto de tempo que você tem para fazer os exercícios da escola. E não precisa nem ser essas 3, 4 horas. Se você tiver 1 hora e meia do seu dia para fazer isso, você vai conseguir não ficar enrolando e acumulando matéria, e você ainda vai ter tempo livre para fazer alguma coisa que você queira fazer além do que você já faz. E aquilo eu levei para a vida aquilo, assim, foi uma coisa que, tanto que em colégio, eu nunca fui uma aluna de dar trabalho, de algum professor reclamar de mim, porque eu levava isso muito a sério. Eu tinha os momentos em que eu estava brincando, que eu estava com meus amigos, e fazendo esporte, mas eu também tinha os meus momentos que eu estava concentrada. Então, eu acho que eu levei isso para a vida, que tudo tem seu tempo, inclusive o tempo de estudar e o tempo de relaxar também. perfeito. Gente, amei seu pai. Arrasou. Ele é maravilhoso. Ele comenta em todos os vídeos, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, certeza que nesse daqui, quando estiver salvo, eu vou mandar o link para ele. Ele vai comentar, porque ele sempre comenta. Ele e minha mãe sempre foram os meus maiores apoiadores, e tudo que eu sou, tudo que eu tenho é por causa deles.
Ai, gente, que amor. Ai, é bom demais, né, quando é assim. Pô. Eles me apoiaram muito, inclusive na época que eu resolvi estudar para concurso, eles me bancaram por muito tempo, por esses Uhum. anos de até eu passar no meu primeiro concurso ter meu dinheiro. Eles que seguraram as pontas e me ajudaram nesse percurso, né? E hoje em dia eu sou grata a tudo que eu tenho por causa deles. Oh, aí eu tenho certeza que eu vou ficar super feliz. Vai comentar aqui embaixo, os homens também. Ó, vou ficar de olho também, quero saber. E então conta pra gente como você organizou então sua rotina depois que você começou a trabalhar no home office. Porque muita gente hoje em dia tem um trabalho home office, mas não consegue encaixar direito, sabe? Sim. Até porque tem muita gente que trabalha 100% presencial, né? Ou até o pessoal que trabalha home office, às vezes é muito maçante a rotina de trabalho e a pessoa fica cansada. Mas, Sim. assim, óbvio que quando eu comecei a trabalhar, o meu tempo de estudo, tempo disponível para o estudo, ele diminuiu, não tem como. Hum. Mas eu sempre tentava estudar 2 horas antes e 2 horas depois de trabalhar. Porque como eu sempre acordei cedo e o meu trabalho começava, sei lá, 9 horas da manhã, Uhum. eu sempre acordei 6. E aí, como a maioria do tempo era home office, às vezes eu estava lá de pijama, tomava café e aí tinha 2 horas para estudar até começar a trabalhar. Sim. Então eu estudava essas 2 horas antes, que era até o momento que eu estava mais disposta, trabalhava e depois do trabalho, como o notebook estava tudo ali ainda, eu conseguia pegar de onde eu tinha parado de manhã ou começar outra matéria e estudar mais 1 hora e meia, 2 horas. E aí é o que eu sempre falo, não é questão de tempo líquido maçante, é essa rotina. Então eu consegui manter essa rotina trabalhando e eu acho que isso que faz a diferença. Não é você se matar tantas horas por dia estudando, sendo que você fica cansado no dia seguinte e não consegue estudar nada. É a É. constância, que nem a gente já conversou, é a constância e aquilo vai ficando no seu cérebro. Uhum. Isso de fracionar ajuda bem, né? De você não ter que fazer infinitas horas de uma vez e poder fazer coisa no meio ali. E aí você conseguir encaixar atividade física também? A gente tinha hora de almoço, né? Uhum. E aí eu aproveitava, comia rapidinho e ia fazer, porque era perto da minha casa, então fazia rapidinho e voltava. Aí Mas parte do também, dia, né? final de semana, às vezes, quando não dava durante a semana, eu ia final de semana. Uhum. Sempre um jeito eu dava. Uma hora vai, né? Eu falo pro pessoal assim que uma coisa que me salvou, eu queria fazer atividade física 3 vezes na semana, mas minha rotina estava muito puxada também no trabalho e com o estudo em pós-edital e tal. Aí a alternativa que eu encontrei foi fazer atividade física na quarta-feira e aí sábado e domingo. Porque aí sábado e domingo era de boa de encaixar. Aí eu falei, não, gente, pelo menos um dia na semana, no meio assim, eu consigo pegar também. Daí eu pegava e conseguia 3 vezes, então acabava que salvava um pouquinho, né, a situação. Não, Né, isso fazer o ajuda que até a desestressar do estudo. não. É, agora me conta uma coisa. Como você fazia o estudo em si? Aí eu acho que pode ser, porque eu sei que durante o estudo a gente passa por várias fases, né? Às vezes a gente começa errado, depois corrige e tal. Então, no momento que você encontrou o seu método, assim, como que você gostava de estudar? Tipo, PDF, videoaula, você falou dos mapas também, como você encaixava as questões, lei seca, essas coisas. Então, nossa, eu assim, sou muito fã dos seus mapas, porque eles me ajudavam muito a criar cadernos de resumo, assim, até para revisão. E eu tinha a maioria das matérias básicas, essas que tem mais em edital de concurso, eu via que nas suas plataformas era o que mais tinha também, assim, de direito constitucional, administrativo, bem completinhos. Então eu comprava e eu fazia assim, eu pegava todo esse material de mapas mentais de direito constitucional, por exemplo, e eu ia na papelaria, imprimia tudo, porque eu sou a pessoa do papel. Eu não consigo. Eu preciso estar escrevendo alguma coisa. E aí eu encadernava
E aí eu fazia cadernos de mapa mental e encadernava colorido. Olha. E aí fazia os cadernos de cada matéria, assim, principalmente das básicas. Então eu tinha um caderno dos seus mapas de constitucional, de administrativo, de penal. E aí, inclusive, uma das coisas que me ajudou muito, porque eu sempre fui de humanos. E aí muitos concursos tinham raciocínio lógico, e no começo para mim foi muito difícil, assim, pegar. Uhum. Então, seus mapas mentais me ajudaram muito nessas matérias, assim, que eu tinha uma dificuldade maior. Mas aí, o que eu fazia? Eu pegava os cadernos e eu sempre lia eu assinava um cursinho, né, que me disponibilizava os PDFs e as videoaulas. Só que eu sempre fui mais de PDF. Mas o que eu fazia? Eu pegava o PDF, abria o PDF e eu ia lendo o PDF daquela matéria com o seu mapa mental do meu lado. E o que, por exemplo, no PDF aparecia alguma jurisprudência ou alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu escrevia à mão no caderno do seu mapa mental. Então, acabava que para revisão, aquilo dali era maravilhoso, porque normalmente o PDF tem 300, 400 páginas. E aí ficava muito difícil de você, só quero dar uma olhada naquilo dali que eu não lembro. Aí, seu mapa mental, para mim, era bem mais fácil. A questão da consulta na hora de revisão e de memorizar também, porque era tudo bonitinho. Essas coisas de memorização de cor, de posicionamento mesmo, tudo para mim, assim, me ajudou muito a memorização. Então, assim, o meu jeito de estudar era por meio de PDF, mas fazendo meio que um resumo por cima do mapa mental e usando aquele mapa mental depois para revisão. E aí fazia exercícios, tinha o sistema de questões, e eu só assistia videoaula quando eu ficava um pouco ainda insegura de ter entendido completamente aquela matéria específica, e aí eu achava que talvez a videoaula fosse, sei lá, o professor fosse me dar algum exemplo, ou fazer alguma brincadeira um mnemônico, não sei. E aí eu só assistia videoaula nesses casos, assim, não era muito o meu foco. Tanto que eu sou muito acelerada, e aí eu tinha que acelerar a videoaula, porque era ou vezes dois, ou até se eu tivesse mais oportunidade de colocar até mais, eu colocava. Mas era mais por leitura mesmo, e mapas. Eu também acelerava muito videoaula. E aí me dava muita aflição. Depois que eu assistia a aula acelerada, quando às vezes voltava para a velocidade 1, eu falava, gente, o professor tá falando em câmera lenta agora. Como é isso? Como funciona? Assisto meus vídeos em velocidade ampliada, assim. Eu não consigo. Eu tenho a necessidade de aprender logo. Não é dar uma aflição na gente. Pô, mas, Carol, ficou muito feliz mesmo de ouvir isso, sério, porque pô, chovendo no molhado, mas assim, dá trabalho fazer o mapa mental. Nossa, eu imagino. E, né, estudar tudo de novo e organizar e tal, mas eu fico muito, muito feliz quando eu vejo, tipo, um aprovado falando, assim, que realmente ajudou, que otimizou, que acelerou o estudo e tal, e a gente vê o resultado aí, né, cara? Eu fico muito feliz mesmo de ter feito parte, óbvio que o mérito é 100% seu, mas tem ali o dedinho do meu material, e muito obrigada pela confiança mesmo de ter apostado nele e ter utilizado. Tem, né, imprimiu tudo aí para usar. Aí eu quero foto depois deles Eu impressos. vou te mandar. É porque Uhum. ficou na casa dos meus pais, que eu moro sozinha agora, mas ainda Uhum. tá tudo guardadinho lá. Tem um cantinho com os meus cadernos, com os mapas, tudo encadernado. Eu nunca vou deixar. Inclusive, fica até. Eu fiquei até com dó, né? Porque tá tudo tão. Eu colocava post-it, eu sou a louca da papelaria, né? Então, tudo que eu queria deixar colorido, assim, eu tinha post-it, tinha marca-texto de todas as cores. Então, por exemplo, o caderno de constitucional era vermelho, o de administrativo era laranja. Então, tudo meu era meio que organizado assim, muito Ai, metódico. eu quero fotos e Vou vídeos. mandar, vou mandar, vai deixar. Quero tudo. Ai, gente, que fofa. Muito legal. Ah, uma dúvida. Você fazia simulados também? Porque você faz tudo quanto é prova, né? Aí também cabia simulado? Como foi? Assim, quando eu terminava o PDF, eu sempre fazia questões daquela matéria que eu terminei o PDF, né? Até porque
tinha muitas questões no final do PDF também, sobre aquelas matérias. Mas eu reservava mais simulado e aulões, assim, aulões online, né? Que às vezes dá de véspera. Eu reservava esses e os simulados mais no final de semana. Eu tinha uma rotina durante a semana e no final de semana ou eu fazia revisão, ou eu fazia simulado, ou eu assistia, quando estava perto da prova, eu assistia aulões. Então, o simulado, eu fazia bastante simulados, eu comprava um esquema de 10, 15 simulados em várias plataformas diferentes e ia fazendo, mas eu fazia mais no final de semana. Legal. E aí você tentava simular a prova, tipo, fazia direto e tal, ou não esquentava com isso? Não, assim, em casa não. É porque, assim, como eu fiz muitas provas, eu meio O tema que... da prova já estava esquematizado, né? Tempo, eu nunca tive problema com tempo. E aí eu fui aperfeiçoando isso à medida que eu fazia as provas. Então, assim, eu tinha a hora certa de ir no banheiro, eu tinha a hora certa de fazer discursiva, a hora certa, assim, né, pro meu método. E eu nunca perdi, assim, uma prova por falta de tempo. Mas eu nunca demorei também muito, assim, eu sempre eu nunca ficava até o final da prova também. Uhum. Era aquele negócio, eu sabia ou não sabia. Aí, às vezes, eu até ficava pensando um pouco, será que é isso? Será que eu tenho certeza? Mas eu não ficava muito, muito, muito tempo martelando uma questão só. E passava direto. Aí depois, assim, sobrou tempo nessa daqui que eu não tinha certeza. Aí eu ficava pensando mais, se tivesse bastante tempo. Mas eu primeiro, assim, chegava na prova, eu não tenho, eu até brinquei com o Vitor na conversa que eu tive com ele, que ele falou que eu sou uma computeira raiz, que eu não tenho esses negócios de método. Eu chego, por exemplo, eu sempre fiz a prova na ordem que ela vem. Eu não tinha, vou começar por tal matéria. Eu fazia a prova da forma que ela vinha, só que o que eu fazia? Eu pegava as objetivas e aí eu ia marcando no lápis, né, na prova no rascunho, as que eu tinha já certeza. Que são que não são muitas, né? Quando você tem certeza absoluta de primeira, assim, mas tinha algumas que eu tinha. Ia marcando até terminar a prova objetiva. Aí terminei de ver todas as questões objetivas e marcar as que eu tinha certeza, eu via a discursiva ou as discursivas. Via o assunto e tudo, e ia no rascunho fazendo brainstorming, Uhum. colocando os tópicos que eu ia falar na redação. E aí, depois de finalizar o brainstorming, que eu ia no banheiro. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou colocar num texto corrido aquelas palavras-chave que eu fiz? E já Uhum. ia matutando aqui como que eu ia desenvolver isso. E aí, quando eu voltava, eu já fazia discursivo. Por isso que eu acho que eu sobrava tempo, porque eu não fazia um rascunho inteiro de discursivo. Eu Entendi. já, Fazia com as meio que um palavras-chave, esqueminha. porque eu sempre tive uma facilidade na discursiva, porque eu sempre fui de ler muito. Então, redações, assim, eu sempre ia bem. Então, eu fazia a discursiva e depois voltava e ficava com o tempo só nas objetivas que eu fiquei na dúvida. Então, eu Uhum. tinha muito tempo para ficar nas objetivas que eu tinha dúvida, ia marcando, já estava com a discursiva pronta, já passado a limpo, e aí eu ficava só nessas que eu tinha dúvida e marcava no final. Mas esse era, assim, o Vitor fala, cara, você era muito raiz, sabia que você ia falar que não tinha método, que você chegava lá e fazia na ordem da prova. Eu falei, assim, funcionou para Mas eu mim. achei isso um ótimo método para também dar. Excelente método de prova. Uma ótima estratégia. Cara, muito legal. Não, eu ia perguntar um negócio, me fugiu agora. Que a gente vai perguntar. Então, a gente já fala. Ah, tá. Outra coisa que eu queria saber. Eu imagino que com o tempo você tenha, como fala, se habituado, mas você ficava nervosa na hora de fazer as provas? Ou foi ficando tranquila? Como foi? Não, eu nunca fiquei nervosa, não. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa bem tranquila. Então, nervosismo nunca fez parte, assim, do meu... Eu ficava mais nervosa, eu acho que para sair o resultado.
Sei. para sair, para corrigir o gabarito preliminar, oficial, eu ficava mais nervosa nesse momento. Nossa, não tá saindo, eu não saio, eu preciso saber, eu preciso saber. Mas para fazer a prova, eu não tinha esse. Você ia com a consciência tranquila e tipo, bora. Assim, o meu papel eu já fiz, né? Agora tem que ver se a prova vai estar condizente com aquilo que eu fiz. E como foi quando você descobriu a aprovação no Senado? Nossa, foi uma loucura, porque a gente fala assim que é isso, às vezes a gente não passa de primeira, fica no cadastro reserva, e aí você vai fazendo prova, só que chega um momento em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Então Ah, eu fiquei um tempão esperando ser chamada nesses concursos, aí do nada tudo começou a me chamar ao mesmo tempo, eu tive que fazer várias escolhas. Então, assim, como foi? Quem te chamou? eu estava no. Eu, em 2022 ou 23, não lembro agora, 2022 ou 2023, eu fui aprovada em terceiro lugar e nomeada para analista da Defensoria Pública, de especialidade em Direito e Legislação. Então, eu estava lá na Defensoria, aqui do DF, trabalhando como analista, e eu trabalhava num núcleo muito específico, que era bem dinâmico, assim, porque eu sempre gostei dessa área penal e tudo. Então, quando eu fui nomeada, a gente pôde, por causa da minha classificação, eu tive a oportunidade de escolher as opções de núcleo que eu queria, e eu escolhi o núcleo de audiências de custódia e tutela coletiva de presos provisórios. Então, imagina, todo dia era uma coisa diferente, Nossa. era uma loucura. E aí eu estava 2, 3 meses na defensoria, quando a prova de escrivão da PCDF que demorou, eu cheguei a fazer depois. Uhum. E aí eles me chamaram para fazer o curso de formação de escrivão da PCDF. E eu estava 2, 3 meses na defensoria. E aí, como era PCDF e DPDF, eu aqui pela lei distrital, eu consegui uma licença Ah, para poder sair, né, da defensoria e fazer enquanto eu fazia o curso de formação da PCDF. Então eu estava como analista da defensoria e aí eu estava fazendo o curso de escrivão da PCDF, que era bem puxado, assim, aula de tiro, abordagem, e acorda cedo, e um pouco de ordem unida, Charlie Mike, você começa a aprender, né, os pormenores. Então, eu estava acordando muito cedo, não dormi muito tarde. E aí faltava uma semana ou 10 dias para acabar meu curso de escrivão. Eu já tinha feito quase todas as matérias. E aí foi quando eu fui nomeada no Senado. Então eu estava nessa loucura. E aí nossa senhora. tanto que eu lembro que saiu de madrugada o resultado do Senado, a nomeação, e aí nesse dia eu já estava com tudo pronto para ir para outro dia, uma outra aula do curso de escrivão. E aí eu fui, todo mundo começou a me dar parabéns, tudo. E os professores, não, você passou no quê? Eu falei, eu acabei de, essa madrugada, ser nomeada na Polícia do Senado. Aí, não, então, o que você está fazendo aqui? Vai Vai embora. que tá doida. Aí foi muita correria, porque eu tive que abrir mão do curso, que faltava pouco tempo para eu me formar. Uhum. Aí tive que pedir exoneração lá na defensoria para conseguir ser nomeada. Tanto que eu fiquei nessa loucura e só tomei posse, só tomei a posse na posse coletiva. Já tinha gente que tinha tomado posse antes e eu tive que resolver tudo isso. E eu tomei só na posse coletiva. Mas assim, foi a realização de um sonho. E eu já sabia mais ou menos a minha classificação, só que eu não tinha certeza quantas pessoas eles iam chamar para a primeira turma. Então você já fica naquela aflição. Será que vão chamar quantos? Aí você vai, pergunta para um, pergunta para outro, cada pessoa fala um número diferente. Aí, às vezes, você está incluída nesse número, às vezes você não está. Uhum. E aí, quando saiu de madrugada, uma amiga minha que me ligou, que também estava mais ou menos na mesma classificação que eu, estava agoniada que nem eu.
E ela falou, Carol, a gente passou, a gente tá dentro da primeira turma. E aí eu lembro que era de madrugada, eu fui acordar meus pais. Os bichinhos quase levaram não, levaram um susto, achando que tinha acontecido alguma coisa. E aí Imagina. eu, fui nomeada no Senado. E aí eles levantaram, todo mundo chorou, a gente chorou, ficou abraçado por uns 30 minutos. E aí foi muito representativo isso para mim. Sim. E foi um dos melhores momentos da minha vida. E aí, nesses momentos que a gente fala, cara, todos os nomes que eu levei, todas as madrugadas que eu acordei para estudar, tudo vale a pena, assim. Depois, quando você tá lá, você vê que tudo tem um porquê. Eu reprovei naquelas outras, ou não fui chamada naquelas outras, porque tinha um futuro que estava me esperando, que às vezes a gente nem imagina que tem, ou que a gente vai conseguir, e a vida acaba mostrando pra gente, né? Não, esse era o seu propósito. E aí foi isso que aconteceu comigo. Ai, gente, que incrível. E como tá sendo? Você tá gostando? Eu gosto muito, assim. O Senado, além de eu ter uma equipe, trabalhar com pessoas que eu gosto muito, que eu aprendo todos os dias, que é um ambiente muito bom de trabalho. Uma coisa que eu gosto muito do Senado é que ele quer sempre qualificar o servidor dele, independente da área. Eu digo isso, assim, de todas as áreas. Então, o Senado, ele proporciona muito você ter oportunidade de se especializar ou fazer algum curso que irradie para o seu trabalho diário. Então, eu tive muitas oportunidades, assim, eu estou 1 ano e meio, mais ou menos, lá, eu já tive muitas oportunidades de curso, de melhoramento técnico. Então, o Senado, eu vejo que ele quer um servidor que se doe para a instituição e para o serviço público, e foi uma coisa que eu sempre quis fazer, assim. Então, ver que você está numa casa que te valoriza e quer valorizar o seu trabalho é muito, muito bom mesmo. Ai, gente, que incrível! É bom, né, quando a gente vê que, igual você falou, né, que o esforço que você empregou dia após dia, ele gerou os frutos que você queria, né, cara? Carol, antes da gente terminar, deixa uma mensagem pro pessoal, assim, o concurseiro que ainda não conseguiu conquistar a primeira aprovação, que ele tá perdido, às vezes ele tá duvidando se é para ele, se não é. O que você gostaria de ter ouvido ali quando você estava nessa fase? Ai, eu acho que eu falaria assim que é isso. Primeiro, não se compare com ninguém, porque cada pessoa tem o seu ritmo e o seu próprio destino e a sua própria caminhada. Sim. Porque um erro é você se comparar com as outras pessoas e cada um é do seu jeito, cada um tem seu ritmo. E outra coisa é não desistir, porque eu penso que o concurso público ele é uma coisa que ele não acontece do dia para a noite. Ele é uma coisa que ele é construído, é um caminho que é construído tijolinho por tijolinho. Então, assim, reprovei. Eu já reprovei, já negativei prova. E isso nunca me desmotivou, nunca me fez desacreditar de que um dia eu ia conseguir. Porque é isso, o concurso público é um investimento que você faz de médio a longo prazo. Se você, se você desistir no momento que você falha a primeira vez, você não vai conseguir pegar aquilo como aprendizado, ver onde você errou e melhorar na próxima. Então, eu acho que o que eu posso dizer é não desista, continue tentando, porque uma hora vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Ai, que incrível! Cara, muito legal, muito, muito bom conhecer essa trajetória. Eu acho surreal isso de você ter conseguido passar em várias áreas diferentes, assim, ter conseguido, né? Porque já é difícil você focar em um concurso e conseguir estar entre os primeiros, mas que dirá você ter que abordar esse tanto de coisa. Mas eu entendi sua estratégia, né? Essa de pegar as disciplinas básicas e, tipo, dominar elas bem para ter esse tempo no pós-edital de estudar o que precisar estudar. Então, isso também, com certeza, foi uma estratégia muito acertada que você conseguiu. Mas parabéns mais uma vez por cada uma dessas conquistas, não só pelas conquistas, né, mas pelo processo que você conseguiu
manter firme aí por tanto tempo, né? E até conquistar e colher os frutos. Muito legal mesmo. Carol, foi um prazer enorme te conhecer e conversar um pouquinho Nossa, com você. o prazer foi meu. A gente estava conversando antes que é muito engraçado essa vida, né? Porque nunca que eu pensei que eu estaria sendo entrevistada pela pessoa que me ajudou nessa trajetória, né? Com os mapas e tudo. Então, de verdade, o seu material fez toda a diferença e saiba que você ajuda muitas pessoas também. Oh, obrigada. Fico sem graça. Muito obrigada mesmo. E para quem está assistindo, eu espero que essa conversa tenha te inspirado, tenha te motivado a continuar firme. Você viu tanto que ela conseguiu colher, mas também as batalhas que estavam ali no meio do caminho, né? Nada disso vem de graça. O que eu gosto muito no concurso público é que ele preza realmente pelo esforço, ele preza muito pela dedicação, pela disciplina. Não é nada que cai do céu para ninguém. Todo mundo que está ali mereceu tá ali, né? Então, isso eu acho muito, muito incrível desse ramo. Então, se você tá nessa batalha, cara, continua firme, que você também vai conquistar a aprovação que você quer. E, claro, se você tiver gostado do vídeo, né? O momento youtuber, aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem um tal do sininho também que tem que eu nunca falo do sininho, mas tem um sininho que você clica, Ativar, né? alguma coisa importante no sininho. E aproveitando também, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma amostra dos mapas da Lu, se você também quiser conhecer meu trabalho, vai ser um prazer poder te ajudar também nessa jornada. Carol, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui. E, caramba, parabéns pelo sucesso, parabéns por essa jornada. Obrigada a você, eu adorei conversar, foi ótimo. Então, boa noite, Carol, boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau.